Reportagem especial mostra a situação dos regimes próprios de previdência no estado do Ceará. Na entrevista da semana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fala sobre boas práticas na gestão pública. Pós-graduação em auditoria governamental entra na fase final. Mais de 1.000 servidores municipais são capacitados para o aperfeiçoamento em gestão pública. A partir de agora, no Acontece TV. Olá! Mais da metade dos sistemas previdenciários próprios do Ceará tem risco de sustentabilidade. O levantamento foi realizado pelo Tribunal de Contas a partir de requerimento da Assembleia Legislativa. Veja na reportagem. Relatório do Tribunal de Contas do Ceará informa que mais da metade dos regimes próprios de previdência municipal tem risco de se manter. Construído pela Gerência de Fiscalização de Pessoal, GFIP, foram utilizados dados do governo federal e do Sistema de Informações Municipais, SIM, para analisar a sustentabilidade desses institutos de previdência. Dos 64 regimes próprios em municípios cearenses voltados a gerir a previdência dos servidores públicos, 44 apresentaram déficit atuarial, ou seja, a entrada de recursos para manter o sistema no longo prazo é menor que a capacidade de pagamento dos benefícios, como aposentadorias e pensões e outras despesas. O resultado atuarial, calculado nesta auditoria, avalia a sustentabilidade do Fundo de Previdência no longo prazo, diferente do resultado financeiro, que verifica a situação do regime em um intervalo de 1 ano. Um fundo de previdência pode ter um superávit financeiro nesse exercício, mas a longo prazo, verificando as obrigações a serem constituídas a longo prazo, com a concessão de benefício, ele pode apresentar um resultado atuarial negativo. 25 regimes próprios municipais estão com situação atuarial superavitária. Destaque para gestões de municípios de pequeno porte, com até 70 mil habitantes. Foram os casos de Fortim, Itarema, Amontada, Pacoti e Pacajus. Uma das estratégias para gerenciar esses fundos de previdência é a segregação de massas, criar um regime para o grupo mais recente de servidores, chamado de previdenciário, e outro, regime financeiro, composto por servidores com mais tempo de contribuição e pelos aposentados e pensionistas. 10 municípios fizeram a segregação de massas. De acordo com a Gerência de Fiscalização de Pessoal, podem contribuir para a sustentabilidade desses regimes de previdência a amortização do déficit, alteração da política de investimento ou aumento das alíquotas de contribuição. Isso implica determinadas medidas que o ente tem que tomar, seja segregar massa, mudar a política de investimentos, porque a longo prazo esse fundo, mesmo sendo superavitário financeiramente, se ele for deficitário atuarialmente, ele está fadado a quebrar, infelizmente. O levantamento sobre os regimes próprios de previdência foi solicitado pela Assembleia Legislativa. O documento produzido será enviado pelo TCE Ceará para a adoção de medidas cabíveis. A pós-graduação em auditoria governamental está na fase final. Os participantes avaliam o conteúdo oferecido pelo curso, promovido integralmente pela Corte de Contas Cearense, sob a coordenação do Instituto Plácido Castelo. Com foco em estudar o uso de métodos quantitativos na fiscalização, a pós-graduação do TCE Ceará, Fronteiras do Conhecimento em Auditoria Governamental, Desafios para o Século XXI, entra na reta final. A diretora executiva do Instituto Plácido Castelo, setor que coordena o curso, Hilária Barreto, explica como foi organizada a especialização. A especialização foi desenvolvida para aperfeiçoar o nosso auditor de controle externo nas competências modernas de um auditor do século XXI. Visando esse objetivo, nós cumprimos com essas competências dentro das disciplinas ministradas. E as competências foram habilidades técnicas, habilidades comportamentais e voltadas também para a análise de dados e estatísticas, que são as competências exigidas para o auditor que atua hoje nas auditorias governamentais. Formada por servidores de diversas áreas do TCE Ceará, a turma vem ao longo de 1 ano e meio estudando técnicas de análise de dados. O Acontece TV conversou com alguns dos participantes do curso para avaliar o conteúdo oferecido. Foi uma experiência fantástica, porque assim, apesar do nome indicar que é um conhecimento do futuro,
mas ele, muito pelo contrário, ele é algo presente. Inclusive, concursos em outros tribunais de contas, como o Tribunal de Contas de Pernambuco, né, ele cobrou conhecimento em banco de dados, em estatística, econometria, enfim. Então é algo assim que a gente já está imerso nessa realidade, né? E foi bacana passar por essa experiência, né, dessa especialização, para a gente se apropriar disso. O curso de Fronteira de Conhecimento, Auditores do Século XXI, trouxe novas perspectivas de estratégias, né, das questões de auditoria realizadas pelo Tribunal de Contas, a análise de processos estocásticos, a inteligência artificial e outras tantas novidades do mundo tecnológico. Os servidores destacam a importância do curso para a formação continuada e avaliam a aplicação prática na fiscalização e no controle externo. Super necessário, porque a necessidade de capacitação, principalmente quando envolve questões mais específicas, como a questão da auditoria de controle externo, né? Para onde é que está indo? Quais são os desafios da nossa carreira no futuro? Porque também são os desafios do próprio tribunal. Então, isso é importante que o tribunal, digamos, ele deu essa oportunidade para que a gente possa se reciclar, ter, digamos, contato com o que é que a academia está pesquisando, e a gente também possa desenvolver nossos estudos e possa aplicá-los no nosso ambiente de trabalho. Eu me identifiquei bastante com uma técnica que foi ensinada na matéria de análise de eficiência com o professor Carlos Eduardo, que foi análise envoltória de dados. Tanto que o meu trabalho de graduação, de conclusão, vai ser utilizando essa técnica, né? Vou fazer análise da arrecadação de ISS, e que é um produto aí que acredito que vai ser bem interessante para o tribunal, que assim, até então nunca tinha tido contato, né? Então, se não fosse pela especialização, não estaria fazendo esse trabalho agora. A pós-graduação ofertou 4 módulos de disciplinas, totalizando 384 horas aula. A apresentação dos trabalhos de conclusão está prevista para o final deste ano. Veja no próximo bloco. Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fala sobre boas práticas na gestão pública. Ainda nesta edição, os destaques da semana no TCE Ceará.